Essa questão caiu no concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cargo titular de Serviço de Notas e Registros, CESP, ano de 2014. Em relação ao regime jurídico administrativo e aos princípios aplicáveis à administração pública, assinale a opção correta. A. É obrigatória a observância do princípio da publicidade nos processos administrativos, mediante a divulgação oficial dos atos administrativos, inclusive os relacionados ao direito à intimidade? B. A presunção de legitimidade dos atos administrativos que impõe aos particulares o ônus de provar eventuais vícios existentes em tais atos decorre do regime jurídico administrativo aplicável à administração pública. C. Uma das exceções ao princípio da legalidade administrativa consiste na possibilidade de o presidente da República editar decreto para criar cargos ou funções públicas. D. A violação do princípio da moralidade administrativa não pode ser fundamento exclusivo para o controle judicial realizado por meio de ação popular. E, para que determinada conduta seja caracterizada como ato de improbidade administrativa violadora do princípio da impessoalidade, é necessária a comprovação do respectivo dano ao erário público. Então, essa questão ela é típica de direito administrativo. Por quê? Porque ela mistura conceitos, traz ora princípio, ora regime jurídico administrativo, além de ser extremamente extenso. O seu enunciado e as suas alternativas são extensas para esgotar o candidato. É por isso que nesse tipo de questão tem que ter calma, tranquilidade, tomar uma água e prestar atenção no que está fazendo. A alternativa A está errada. É obrigatória a observância do princípio da publicidade nos processos administrativos mediante a divulgação oficial dos atos, inclusive os relacionados ao direito à intimidade. Não, os direitos à intimidade não podem ser violados. B. A presunção de legitimidade dos atos que impõe aos particulares o ônus de provar eventuais vícios existentes em tais atos decorre do regime jurídico administrativo aplicável à administração pública? Pode ser. C. Uma das exceções ao princípio da legalidade administrativa consiste na possibilidade de o presidente da República editar decreto para criar cargos ou funções públicas. Cargos e funções públicas são criadas mediante lei. Isso não é uma exceção ao princípio da legalidade. Muito pelo contrário, é uma exigência do princípio da legalidade que cargos e funções sejam criados por meio de lei, apreciado pelo Poder Legislativo. D. A violação do princípio da moralidade não pode ser fundamento exclusivo para controle judicial realizado por meio de ação popular. Muito pelo contrário, a ação popular é fundamentada pelo princípio, pela afronta ao princípio da moralidade. Essa alternativa também está errada. E, para que determinada conduta seja caracterizada como ato de improbidade administrativa, violadora do princípio da impessoalidade, é necessária a comprovação do respectivo dano? Não, porque o ato de improbidade, ele tem 3 categorias, rapidamente. É o enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e afronta a princípio constitucional. A simples afronta ao princípio constitucional já caracteriza a improbidade administrativa. Então, diante dessas considerações, a alternativa B está correta. O regime jurídico administrativo aplicável à administração pública é um regramento de direito público, sendo aplicável aos órgãos e entidades vinculadas que compõem a administração pública e ainda a atuação dos agentes administrativos em geral. Então, o regime jurídico administrativo é um regramento de direito público. Tem o seu embasamento na concepção de existência de poderes especiais passíveis de serem exercidos pela administração pública por meio de seus órgãos e entidades, e exteriorizados por meio de seus agentes, que, por sua vez, é controlado ou limitado por imposição também especial à atuação da administração pública não existente nas relações de direito privado. E é justamente pela aplicabilidade do regime jurídico administrativo de direito público é que possui cláusulas e prerrogativas especiais conferidas à administração, que decorre a presunção de legitimidade dos atos administrativos, assim entendido como atributo ou característica do ato em si. Dessa maneira,
Assim, uma vez praticado o ato administrativo, ele se presume legítimo e, em princípio, apto a produzir os efeitos que lhe são inerentes, cabendo, então, ao administrado a prova de eventual vício do ato em si. Caso pretenda ver afastada a sua aplicação, ou seja, caso deseja ver afastada a vigência do ato administrativo, diante da presunção de legitimidade, ele precisa comprovar o vício, ok? E a administração pública não precisa comprovar a regularidade do seu ato. Mas, professor, é injusto. Não é injusto. Isso é por meio do regime jurídico administrativo. Como o regime jurídico administrativo prevê algumas prerrogativas, algumas possibilidades extra mundo particular, a administração pública não precisa comprovar a legalidade do seu ato pela presunção de legitimidade. Dessa maneira, mesmo quando revestido de vícios, o ato administrativo, até sua futura revogação ou anulação, tem eficácia plena, desde o momento de sua edição, produzindo regularmente seus efeitos, podendo inclusive ser executado compulsoriamente em virtude das consequências do regime jurídico administrativo. Resposta da alternativa, resposta B.